Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Mardi e o vídeo de hoje é falando segredos para fazer 40 questões em matemática do Enem. E se você tá chegando agora, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo lá no Instagram, porque o conteúdo tá bem bacana por lá, beleza? E nesse vídeo eu vou resgatar alguns pontos e aprofundá-los do que eu falei nesse vídeo aqui, que eu mostrei como eu passei de 25 questões para 40 questões em matemática. E muita gente tá perguntando, Mardi, me diz logo aqui, eu tenho pouco tempo, eu quero saber o que é que tu fez. Obviamente, eu tive algumas técnicas, eu tive um estudo direcionado, um estudo focado, mas o que eu mais fiz e o que eu mais quero passar para vocês chegarem ao número de 40 questões em matemática, é a constância, é a repetição, é o foco, é não parar de fazer até você atingir seu objetivo. E constância não é você fazer a mesma coisa sempre, é não parar de fazer, mesmo que for de diferentes formas. Você pode fazer uma coisa, mas de diferentes formas e obter resultados diferentes. E qual é a forma que você faz que traz mais resultado para você? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E qual é essa estratégia para ir bem no Enem em matemática? Especificamente em matemática, eu digo que é fazer questões, mesmo se você não sabe tanto assim o conteúdo. E eu não dou essa dica para outras matérias, biologia, como física. Eu acho que essas matérias você precisa sim fazer muita questão, mas você precisa de uma teoria embasada. Você precisa realmente ter o conhecimento da teoria para você não ficar tão perdido nas questões. Só que matemática ela tem uma peculiaridade. Assim, vamos parar para pensar. Quando você pega um livro de matemática de ensino superior, também pode ser do ensino médio, que pode ser o seu caso, do ensino fundamental, não sei se tem gente aqui do ensino fundamental assistindo, mas pegue o seu livro. Muito provavelmente está recheado de questões e uma quantidade pequena de teoria. Por que isso? Porque a gente aprende matemática muito mais fazendo as questões, vendo a resolução, sabendo o que é que errou, e aí a gente não erra mais aquilo. E provavelmente vai ter outra questão com raciocínio parecido. Quando a gente sabe aquele raciocínio, a outra questão vai ficando muito mais fácil. Isso acontece demais no Enem. Quando a gente entende o raciocínio de uma questão, a outra questão vai ficando muito mais fácil, porque a gente vai usar aquele raciocínio. Mesmo que não seja igual àquela questão, mas aquele raciocínio que a gente aprendeu pelas questões, a gente vai usar. Mardi, mas eu não devo ver teoria nenhuma videoaula. Claro que não. Como eu falei lá no livro, tem uma pequena parte do livro destinada ao conteúdo. Só que existe essa parte. Então você precisa assistir videoaulas para você ter um conhecimento teórico legal de matemática. Só que eu falei que as questões elas são muito mais importantes do que a teoria. Então você precisa escolher as videoaulas mais direcionadas, que o professor não fique tanto de enrolação, que ele seja direto ao ponto. E aí tu não perde tanto o teu tempo, porque a maior parte do teu tempo estudando matemática tem que ser resolvendo questões. Mardi, eu errei muita questão de um assunto, o que é que eu faço? Vamos lá. Veja as resoluções das questões que você errou, mas para um pouco. Tente pegar, vamos lá, 5 questões de um mesmo assunto que você errou. Veja a resolução de todas elas juntas. Veja a resolução da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e assim por diante. Então pegue um bolo de questões de um mesmo assunto e você veja a resolução deles na mesma hora. Porque assim é melhor. Provavelmente essas questões, elas usam o mesmo raciocínio, ou um raciocínio muito parecido. E aí você detecta o seu erro mais facilmente e você se lembra desse raciocínio com a maior facilidade quando você vê a resolução das questões que você errou do mesmo assunto na mesma hora. E o último ponto que eu queria colocar aqui, que também está dentro desse fazer questões, é fazer bastante simulados. Porque o simulado, como o nome já diz, ele vai simular a hora da prova. Ele vai simular o nível das questões. Quando tem uma questão fácil, o que é que você faz? Quando você tem uma questão média, uma questão difícil, quais questões você deve pular? Quais assuntos normalmente são considerados difíceis na prova do Enem? Tem um canal muito bom aqui no YouTube e também ele tem um perfil lá no Instagram que é do Professor Fredão. E o Professor Fredão, ele aborda muito essa questão de quais assuntos normalmente no Enem é considerado fácil, médio e difícil. E a questão fácil, ela vale mais no seu TRI. Muita gente tem uma ideia errada de, uma questão difícil, se eu sei, eu nunca vou fazer, eu não vou fazer no Enem porque eu vou perder o ponto, eu vou perder uma questão fácil. Não quer dizer isso. Quer dizer que a questão difícil, ela vale menos pontos, mas ela não vai te prejudicar reduzindo os pontos da questão fácil. Recapitulando tudo que eu falei, tendo rotina, tendo um foco, não parar de fazer até você atingir seu objetivo, fazer muitas questões, ver as resoluções das questões que você errou, que você teve alguma dúvida e acertou na cagada, por exemplo. Pode ser tanto em formato de vídeo, você vê um vídeo da resolução, como também pegar uma resolução por escrito que também está de bom tamanho. E fazer bastante simulado, para a gente ter uma estratégia de prova e também direcionar nosso estudo. Porque se a gente estiver errando muitas questões de um determinado assunto nos simulados, então quer dizer que a gente tem que estudar muito aquele assunto, fazer muitas questões para a gente pegar uma base maior e não errar mais questões dali para frente. Beleza, gente? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, Deus abençoe vocês e tamo junto. Qualquer coisa pode falar aqui comigo nos comentários ou também lá no Instagram que eu irei respondê-los, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para novas notificações e tamo junto. Fui!